Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do quadro Perfeitos, aqui no nosso canal do AudioCast. Eu sou Adriana Varani, sou psicóloga, tenho mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, tenho 2 filhas adolescentes, uma delas com perda auditiva, e estou aqui com muito prazer para conversar com vocês em mais esse episódio, tá bom? Só para contextualizar, para quem está chegando, né, nesse episódio pela primeira vez, nesse quadro, através desse episódio, que já é o terceiro, esse chamado para falar sobre esse assunto começou a bater no meu coração no final do ano passado, com as eleições de outubro, onde eu fui abordada por vários políticos, né, por vários partidos, colocando a causa dos deficientes, a causa dos autistas, como bandeira, e muitos deles não tendo propriedade, né, para falar sobre isso. E aquilo me incomodou bastante, e comecei a pensar como que essa bandeira é colocada hoje na sociedade, né? Eu trabalho com empresas e vejo quanto que os deficientes ainda são cotas, as pessoas deficientes ainda não são valorizadas como deveriam. E a ideia desse quadro é que a gente traga essa conversa para o nosso dia a dia e torne uma coisa natural, uma coisa normal na sociedade de hoje. Então, vamos começar esse episódio. Queria agradecer muito a minha amiga Cláudia, que está aqui com a gente hoje. A Cláudia é uma velha amiga, nós nos conhecemos há bastante tempo, dentro da igreja, no movimento de Cursilho de Cristandade. Para quem não conhece, é um movimento que traz, né, bastante esse vivência de Jesus Cristo nos nossos ambientes. E a Cláudia está aqui comigo, a Cláudia vai nos ajudar a entender um pouquinho, né, sobre as questões aí das pessoas com deficiência em 2 contextos, né? A Cláudia, ela é mãe do Benício, de 5 anos, que é uma criança autista. A Cláudia, ela tem a formação de Direito, ela também tem a formação de Teologia, trabalhou por 20 anos, né, dentro dessa área do direito, e há 5 anos ela atua no Conselho Tutelar. O que vai ser muito bom para a gente hoje entender um pouquinho, né, dessas queixas e como essa questão das pessoas com deficiência é vista nessa realidade. Bem-vinda, Cláudia, prazer te receber. Tudo bem? Tudo bem, agradeço desde já, assim, imensamente, terem me convidado para vir aqui. Espero poder contribuir minimamente com o quadro de vocês. Vai contribuir com certeza, Cláudia. Você tem uma vivência bastante bonita, né? Dentro do trabalho que você faz, mais recentemente como mãe também. As 2 coisas chegaram meio que juntas, né? Chegaram. O Benício tem 5 anos, você está desde 2020 no Conselho Tutelar. Então, vai ser uma conversa, eu acho que antes e depois aí, né? Do Benício, para a gente te conhecer. Então, conta para a gente primeiro, Cláudia, como é que o Benício chegou na sua vida, né? Como que você recebeu o Benício, né? A questão do diagnóstico dele, em que momento ele chega. Conta pra gente um pouquinho. Tá. Benício, ele é meu filho pela via da adoção. Então, eu fiquei quase 8 anos, né, numa fila, né, aguardando, foram 7 anos e pouco. E eu até falo, né, que se eu pudesse ter esse meu filho comigo, eu esperaria mais 70 vezes 7, assim, porque Benício é o meu filho, é aquele que Deus trouxe para mim. E, então, ele nasceu prematurinho, né? Quando ele nasceu, eu era a próxima da fila, foi chamada, então eu tô com ele desde a maternidade, né? O que eu sei, o que eu soube, né, é que o parto dele, né, foi bastante complicado. Ele entrou em sofrimento fetal, ele ficou na UTI por um tempinho. Então, eu já fui avisada lá na maternidade que ele poderia ter alguma questão, né? Então, desde aquela época, né, quando ele era recém-nascido, eu comecei a estudar, a ler, a ver vídeos no YouTube, enfim, para me preparar se um dia eu percebesse alguma questão nele, né? E quando ele fez 1 aninho, que eu comecei a perceber os movimentos estereotipados dele, né? Que indicava o autismo, Sim. né? E aí, com 2 anos e 4 meses, eu já tive o diagnóstico. Então, Nossa, você traz 2 coisas curiosas aí na sua fala, né? Uma delas é essa questão que ele podia ter uma questão, né? Pelo histórico gestacional e tudo mais, né? Então, esse histórico,
hoje tem dentro dos seus estudos algo relacionado ao autismo poder ser vinculado a esse período gestacional complicado, como você disse que ele teve, ou um parto complicado, enfim? O TEA, no transtorno do espectro autista, ainda não tem, assim, a ciência não conseguiu detectar, olha, é por tal motivo. O que se sabe é que ele pode ter características tanto de DNA, né, hereditárias, quanto do ambiente mesmo, né? Então, o fato, por exemplo, da genitora, da idade, do prematuro, né? Aquela nota que a criança recebe quando nasce, ele recebia uma notinha super baixa, né? Tudo isso indicava que ele poderia ter alguma questão, né? Não necessariamente o autismo. Não Poderia necessariamente. ser... Então, o uso de SPA, né, que é a substância psicoativa pela genitora. Então, várias questões podem contribuir, né? Então, isso eu já fui avisada. E a adoção veio mesmo assim. Bateu no seu Com coração. certeza. Que lindo. Não parei em nenhum por conta disso, não. Ele era meu filho e, enfim. Porque a gente entende, né, e ouve muitas histórias que tem gente que desiste, né? Tem. Mas eu tinha certeza que era ele, assim. Então, jamais eu desistiria. Ai, muito lindo, Cláudia. E como é que... E a outra questão da sua fala foi quando você disse que você estudou, né? Você, sabendo que poderia surgir algo, você foi procurar se informar, né? E isso é uma coisa que eu vejo também, o diagnóstico precoce e a nossa informação, né? Qual que é a sua opinião? Eu fico pensando nisso, que é uma ideia, uma das ideias, né, que me vem quando eu comecei a pensar nesse trabalho. O quanto que seria importante, num pré-natal, a gente conversar sobre isso, né? Porque eu vejo que quando, né, quem é mãe aí, né, os pais também, quando a gente recebe a notícia da gravidez, né, ou quando a gente entra, né, para uma adoção, como você está dizendo, a gente não pensa imediatamente, fala, eu queria tanto ter um filho com síndrome de Down, acho tão lindo aquele rostinho, né, ou eu queria tanto ter um... Não é assim, né? As pessoas, que tem um filho com saúde. Confunde-se muito, né? Nasceu deficiente, tem com alguma deficiência, nasceu doentinho, né? Não sei se você ouve muito essa fala, mas é uma questão assim, poxa, deficiente é uma coisa e doente é outra, não são iguais, né? E a gente estuda durante a gravidez sobre refluxo, sobre o sono do bebê, a amamentação, mas ninguém estuda sobre as deficiências, né? Como é que foi para você, assim, essa ideia, assim, vou estudar? Que tipo de material você estudou? Então, quando ele chegou, né, e aí já sabendo que ele poderia ter alguma questão, aí comecei a estudar, e aí sempre pensando assim, né, porque o que a gente deseja, né, para uma criança, para um filho, é que ele tenha autonomia. Então, a partir do momento do diagnóstico, de que eu sabia que ele teria alguma limitação, quanto antes eu começasse a intervenção, né, mais para frente, no futuro, ele teria mais autonomia. Então, por exemplo, eu sou mãe solo, né, eu adotei ele sozinha, né, e aí assim, eu adotei ele, inclusive, eu estava com 48 anos. Então, eu penso muito nisso, né, e meu filho, com quem vai ficar, né? Eu já estou envelhecendo. Então, o quanto mais eu puder dar autonomia para ele, esse é o meu objetivo. Então, desde os 2 anos e 4 meses, quando foi fechado o diagnóstico, ele faz as terapias. E os avanços, assim, são gigantes. Então, assim, provavelmente, quando ele tiver já maiorzinho, ele vai estar com nível 1 de suporte. Ele hoje é nível 2, né? Mas assim, nível 1 ou quase imperceptível. Mas porque eu comecei logo cedo com todas as intervenções. Atualmente, ele faz 10 horas de sessões semanais. Então, de segunda a quinta, 2 horas e meia de intervenção. Fonoaudióloga, terapia ocupacional, ABA, né? Tudo para que ele tenha autonomia. Perfeito. Eu sinto muito isso também. Compartilho, porque, gente, o diagnóstico, quanto mais cedo ele vier, melhor, né? E também
o processo do diagnóstico, ele não vem só com a notícia, né? Vem com o processo da aceitação, né? Para que realmente a gente consiga ter informações, a gente consiga dar as terapias necessárias, né? Eu posso falar por mim, eu tive o diagnóstico da Mariana no exame da orelhinha da maternidade, né? Então, também já saí da maternidade com essa informação. Na verdade, assim, como o exame dela deu alterado, mas era uma alteração moderada, né? O diagnóstico não foi fechado ali. Eu deveria voltar daqui a 15 dias para poder refazer o exame. Porque poderia ser água do parto, poderia ser alguma outra questão. E voltei depois, né? Ela estava com infecção mesmo. Eu sei que nessas indas e vindas, com 6 meses, fechou o diagnóstico. Mas, então, nesse período, a gente já foi ler a respeito, já foi entender um pouquinho mais. Mas o exame da orelhinha, por exemplo, era desconhecido para mim, né? Eu já tinha tido a Maria Eduarda, que é a mais velha, e quando ela teve alta, ai, mãe, tá tudo bem com todos os exames dela. Quais são todos os exames? Primeira gravidez, você sai da maternidade, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E na segunda gestação, quando me veio, né, o exame da orelhinha, eu falei, gente, eu nunca soube que tinha, né? Por que não? Aí vai uma bandeira, né, um alerta. Por que não, lá no pré-natal, a gente conversar e avisar da importância desse exame da orelhinha? Eu passei 6 anos com ela também, dentro da PUC, em terapia. E chegou muitas crianças lá com esse diagnóstico tardio, porque não fez o exame da orelhinha na maternidade, quando nasceu, né? Então, a gente vê realmente a importância. E como eu te contei também de uma amiga que descobriu no ultrassom, né? No ultrassom, ela teve um diagnóstico de uma medula que estava espremendo, né? No bebê dela. Como está a medicina hoje, né? A medicina está fantástica. Ela conseguiu fazer uma cirurgia durante a gestação. O bebê foi tirada essa compressão da coluna dele, ele retornou para o útero para continuar a gestação, e essa cirurgia foi primordial, não para evitar a deficiência em si, né? Ele continua tendo aí uma lesão medular que não possibilita ele andar sozinho, né? Mas possibilitava ele ficar de pé, né? Ele andar com o andador, ele ter uma mobilidade um pouco mais autonomia, que é o que a gente está conversando, né? Mas isso foi feito lá no diagnóstico, lá no pré-natal. A mãe estudou, hoje ela sabe falar tudo, né, sobre a deficiência do filho dela, teve esse tempo de estudar, e hoje o menino está com 3 anos e com todas as terapias também aí para serem feitas, né? E aí, nessa questão da terapia, já que você tocou nesse assunto, né? Como é que é isso hoje? Tanto para o Benício, no seu caso, tanto como agora, né? Você no Conselho Tutelar, chega para você essa demanda também das mães, né? Se queixando da falta de suporte aí da área da saúde, das políticas públicas em relação às terapias, a necessidade de terapia. Como que você tem de informação? 2024 foi isso, foi a grande maioria dos atendimentos que eu fiz no Conselho Tutelar eram de mães procurando ajuda do Conselho para requisitar o serviço da saúde, porque a gente tem hoje 2 neuropediatras no município. Então, veja bem, uma criança que a mãe ou a escola, geralmente quem percebe primeiro, às vezes nem é a família, é a escola. Ali na educação infantil, entrando para o primeiro ano. Fala para a mãe, vai procurar, seu filho pode ter alguma questão. Imagina só, depois de 4 anos, ele conseguiu Já uma perdeu consulta. toda a estimulação Exatamente isso. que precisava nesse período. Então, infelizmente, hoje, a gente tem poucos profissionais na área da saúde atendidos, né, pelo SUS. Quem tem uma grande parceria com a gente é a PAI, né? Pela falta de neuropediatras, é a PAI quem tem feito uma boa parte dos laudos e diagnóstico. Esse laudo que você diz é muito demorado, neuropediatra, é para a questão do autista. Quais são as mais outras deficiências que precisaria passar pelo neuropediatra para ter um laudo? TDAH, TOD, essas questões dos transtornos, né? Tá. Mas, aqui especificamente, porque assim, as mães procuram, por quê? Vamos contextualizar. A criança sai da educação infantil,
Na educação infantil, o que que a gente vê? A criança no chão, correndo para um lado para o outro, ao brincar, né? Principalmente na educação infantil aqui do município, né? A Sim. gente valoriza muito isso, eu acho ótimo, né? Então, é tudo no chão, tal. Quando ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental, o que que é? É na cadeira, sentadinho, e Não aí tem um preparo para essa isso, dessa transição, né? transição. E aí, ela não consegue ficar parada, ela não consegue, enfim. Uhum. E aí que a professora, então, fala, olha, tem alguma questão. E aí que, então, vai-se atrás desse diagnóstico. É, na sua grande maioria, sim, de TEA, né? Uhum. O que eu tenho visto muito, muito, o que aparece muito, é a criança só com o laudo do TEA é que ela vai conseguir em sala de aula ou um cuidador ou um profissional de apoio em sala de aula. Sim. Então, obrigatoriamente exige-se um laudo. A partir desse, enquanto ela está nessa fila esperando ser chamada para ser atendida pela saúde, a escola não dá conta de ficar com aquela criança em sala de aula. Então, liga para a mãe Pra ir mãe buscar. buscar. Então, a criança entra 7, 7h30 na escola. Quando é 15 para as 8, já está a diretora ligando para a mãe ir buscar, porque a criança não para ali. Gente, isso é 15 minutos. É, isso, logo no início ali já para. A mãe, ela tá dentro do ônibus ainda indo para o trabalho. Então, ela tem que retornar para buscar o filho. Aí, ela leva o filho para casa, então, naquele dia, ela perdeu o trabalho. E aí, conta falta para a criança. Aí, com o número de faltas, a mãe também perde o Bolsa Família. Então, assim, essa questão de não ter um laudo, olha o quanto de prejuízo que traz para aquela família que já está em vulnerabilidade social. Sim. A mãe perde o trabalho porque tem que buscar o filho na escola. Perde a Bolsa Família porque aí ela foi buscar e contou como falta. Quer dizer, a própria escola Por isso perde. que às vezes até aumenta o número de famílias pedindo, né, um auxílio, já a Isso. doença antes até, para que a família não precise trabalhar e tem tudo, e acaba perdendo até muito da independência do adolescente mesmo, né? Porque eu vejo dentro do mercado de trabalho, já indo lá para frente, né, Uhum. uma dificuldade às vezes da família aceitar esse adolescente no mercado de trabalho, porque perde o benefício Ah, sim. por insegurança em relação ao benefício que durante tanto tempo acabou ajudando, porque realmente a família não consegue trabalhar, né? É. A mãe, né, nesse contexto que a gente fala, muitas vezes só a mãe, né? Na maioria das vezes É a mãe. é a mãe. É. E aí a escola não consegue ter esses cuidadores, então, sem o laudo. Não, obrigatoriamente tem que ter o laudo. Senão. E mesmo com o laudo, a última vez que eu fiquei sabendo, nas escolas municipais, com o laudo que precisavam de um profissional de apoio em sala de aula, tinham 600 crianças em lista De espera. aguardando. Então, a grande maioria dessas famílias precisam judicializar para conseguir esse profissional. E aí, Dri, porque o que que acontece? Então, a criança então, já tem até o laudo, tal, ela precisa de um profissional de apoio em sala de aula. E não tem uma professora, e a gente entende muito, assim, ela está Sim. com 33 alunos, ela não consegue dar atenção para aquele. O que que essas crianças ficam fazendo? Desenho. Então, assim, ela passa, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vejo crianças na quinta série, né, que não sabem ler e escrever, Sim. e vão para a escola para ficar fazendo desenho, porque ela tem que ir para a escola para ela ter a presença, para a mãe ter o Bolsa Família. É triste essa situação, é É muito bem. triste. É, É por isso que eu penso na necessidade, né, das famílias ajudarem, né? As crianças também acabam contextualizando, podendo ter esse auxílio, ter essa formação, porque mesmo o profissional, ele não é bem formado. Quando você diz que tem 600 crianças na lista de espera, e esses profissionais, né, de educação especial, também eles não são muitos. Né? Eu isso. tive em alguns eventos educacionais e eu vejo a dificuldade que é também para a Secretaria da Educação encontrar esses profissionais qualificados, porque também não tem, Isso. não tem. Não tem uma qualificação específica, né, para monitor, para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Não tem.
né? E o quanto que se pode preparar não só, né, esse profissional, mas a turma que vai receber essa criança, né? A Mariana, quando ela começou no AG1, né, no agrupamento pequenininha, ela estudou numa escola onde a Mariana sempre estudou em escola pública, sempre. A primeira escola dela foi municipal e lá tinha uma professora de educação especial que ela entrava na sala de aula para ensinar as crianças a brincar com a Mariana. Que legal. E não a Mariana a brincar, né? Então, ela ensinava as outras crianças. Então, as crianças pegavam, eu sempre orientei, falei, deixa eles pegarem o aparelhinho dela para ver como é que é. Porque a criança é curiosa mesmo, imagina, com 2 aninhos, 3. E então, as crianças sabiam lidar com ela, né? E quando ela foi pro fundamental, ela estudou de 1º ao 5º ano com a mesma turma, mudava a professora. Então, aquelas outras 30 crianças que estudaram, né, com ela, sabiam como tratá-la. E a Mariana estudou, como deve ser a realidade de muitas escolas hoje. Na sala dela, ela tinha a Mariana com perda auditiva, tinha um colega com TEA, outro com síndrome de Down e mais um com TDAH. E uma professora. Né? Então, olha a dificuldade dessa professora sozinha em sala, né? E quando ia no ano seguinte, a professora era nova. Para ela era tudo novidade. Mas a sala não, né? Então, isso foi muito bacana, porque quando ele já estava no 3º, 4º ano, né, o coleguinha com TEA tinha uma crise, eles sabiam que eles tinham que ficar em silêncio para o coleguinha se acalmar, né? Quando o colega com TDAH ficava andando pela sala, eles sabiam que eles não podiam fazer a mesma coisa, e, né, se todo mundo sair, e sim chamá-lo, né, para poder dar. E essa professora também não conseguia dar as tarefas específicas. Então, numa dessa, a Mariana era que dava menos trabalho, né? A Mariana, ela é oralizada, então, muito disso do que a gente conversava antes, ela começou com a terapia desde os 6 meses, né, com a fono. Então, ela saiu, né, com alta da fono com 6 anos, oralizada, né? Falando e se comunicando bem. Então, ela era o que dava menos trabalho ali para essa professora, nesse contexto. Mas também precisava de uma atenção, né? E eu, como mãe, poderia requisitar uma atenção maior para minha filha, mas eu entendi a situação da escola. Como é que é isso, Cláudia? As outras mães entendem a situação da professora, nesse contexto que você está falando, da falta desse monitor específico? Como é que chega essa parte da educação no conselho tutelar para você? Eu não tenho como falar, para ser muito honesta, assim, de modo geral. Eu sei o que chega, e o que chega para a gente sempre é o problema. Então, os casos que estão dando certo, que a escola está dando conta, isso não chega, mas chega muito para a gente pedido de intervenção. Então, assim, em muitas noites, a gente é chamado para ir numa escola X, para uma reunião entre os responsáveis legais, né, da crianças. E aí, assim, a questão muito hoje é do autista. Isso é o que... Porque o autista, quando ele é diagnosticado, na sua maioria das vezes, ele não é só autista, vem algumas comorbidades junto, né? Então, TDAH, TOD, tem alguns que são agressivos, alguns com algumas questões sensoriais. Então, por exemplo, se a escola não está preparada, olha, essa luz está muito forte para ele. Isso pode desestabilizá-lo, né? E aí ele fica mais agressivo e tudo mais. Então, quando acontece isso, a gente é chamado, porque os pais das crianças típicas são contra aquelas crianças atípicas que estão frequentando a escola, né? E vira ali uma briga gigantesca, assim, de que falaram, olha, a escola regular não é lugar para o seu filho. E falam desse jeito mesmo? Desse jeito, com toda a cara, não assim... Não queremos essa criança aqui. Não queremos essa criança... Mas, assim, isso eu ouço, não queremos essa criança aqui. Ela que vai para uma escola exclusiva, né? Não numa escola regular que se propõe a ser inclusiva. Então, e aí, assim, eu vejo que lindo foi a escola onde a sua filha estudou, né? Porque os colegas ali já sabiam e compreendiam, então provavelmente também... E ajudavam a professora nessa dificuldade dela de uma sala ter... Porque ela tinha essas 4 deficiências, mas os alunos com dificuldade de aprendizagem, como toda a sala tem, né? Que chegam lá no 3º ano ainda não sabendo ler e escrever. Crianças que não têm um diagnóstico, mas têm dificuldade de aprendizagem e precisam de atenção da professora da mesma forma, né? Então,
preparo dessas crianças ajuda e muito também. E a escola acaba não... Os pais que reclamam não preparam seus filhos, né? Eles preferem Isso, excluir isso, essa criança. tanto é que, assim, as crianças, elas trazem muito para a escola a visão dos seus pais, né? Então, quando o Concordo. pai fala assim, olha, não brinca com aquela criança, porque ele é isso, aquela criança, ela acaba ficando isolada, né, na escola. Isso a gente, infelizmente, vê com bastante frequência, assim. Não sei se o Benício... Como é que é amizades aí do Benício, né? Mas eu posso falar da Mari. Ela tem essa questão da socialização, mas ainda não tem. Ela está com 13 anos hoje e ainda não... Agora que está começando os convites para ir na casa de uma amiga ou de sair, né? E com a Maria Eduarda começou mais cedo, né? A minha mais velha. E eu sinto isso, sabe? Como mãe, né? Essa dificuldade de... Poxa, meu filho tem uma deficiência e por que ele não é convidado, né? Para as coisas. E aí tem os dois lados, né? Eu vejo muito cuidado, às vezes, lógico, eu não vou generalizar, porque eu entendo que tem níveis, né, de deficiência que permitem ou não esse tipo de contato, maior ou menor, né? Nesse sentido de independência já, de sair, de frequentar lugares e tudo mais, para nós mães, a gente fica meio com esse medo. Mas falando pelo outro lado, né? Eu percebo que os pais não convidam, né? Às vezes por preconceito mesmo, por entender que, né, essas crianças realmente não têm que participar de nada. Mas eu sinto muitos pais com falta de informação mesmo, sabe? De não chamar por medo. Não sei se você sente isso em alguns contextos de, poxa, eu vou chamar meu coleguinha do meu filho, ele é autista, será que, se ele tiver uma crise aqui, o que eu faço? Será que ele pode comer de tudo? Como é que eu lido com ele? Então, a falta de informação, eu prefere que o filho não tenha essa amizade para que ele não se sinta, né, responsável ou esse desconforto, né? Não sei se você sente isso também. Essa falta de informação dos pais acabam afetando essas amizades com as crianças. Primeiro assim, o Benício, uma das questões, né, do autismo dele que é muito forte é a dificuldade em socialização. Então, por exemplo, eu moro num condomínio fechado com muitas crianças. As crianças estão brincando ali fora, ele abre a janela e manda ir dormir, né? Assim, as crianças até chamam ele para brincar, ele manda ir dormir, fecha a janela, fecha a cortina. Então, é um trabalho meu mesmo, assim, de tentar ir levando ele, socializar com outras crianças. Ele ainda não consegue. Então, assim, nas festinhas do condomínio ali, ele é chamado, né? Só que enquanto as crianças estão numa atividade, às vezes vem mágico, vem alguma coisa, estão todas ali naquele. Ele tá, o foco dele são plantinhas, então ele tá lá ao redor, circulando, né? Enfim, então ele não consegue mesmo, assim, se socializar. Tanto é que o ano que vem ele vai para o primeiro ano do fundamental. Eu vou judicializar para tentar retê-lo agora mais um ano na educação infantil, porque hoje o laudo que eu tenho dele, das avaliações, ele com 5 anos, ele está com desenvolvimento de 3 a 4 anos. Então, ele não foi desfraudado ainda, tem várias questões. Então, por mais que parece contraditório, nossa, mas você quer tanta autonomia, não, mas nesse momento é importante ele amadurecer mais um pouco, para ele criar algumas habilidades, para ele conseguir para o primeiro ano, né? Imagina só, porque, por exemplo, quando ele quer fazer cocô, ele fala assim, mamãe, fralda, fralda. Imagina ele falar isso numa classe de primeiro ano, Sim. o quanto de bullying esse menino vai receber, né? Ele ainda não conhece as letras e nada, enfim, ele vai estar totalmente perdido. Então, eu preciso, assim, que ele fique mais um ano na educação infantil. E, enquanto isso, nas terapias, está sendo trabalhado isso, a socialização dele, enfim, e outras questões, né? Agora, eu já senti, assim, ele não sendo convidado, sim, já senti. Mas é isso, mesmo sendo convidado, ele não vai, ele não... Ele tem muita dificuldade
socialização, ele não aceita. Mas eu acho que o convite vindo, né? Eu acho que para isso. nós pais já é confortante. E para ele tentar, né? Talvez ele não consiga, como você está dizendo, mas o simples fato de estar presente ali já é uma forma dele encarar esse desafio, né? Como você está dizendo que é para ele, mas de uma forma que ele vai lidando com a situação sem dor, né? A gente respeitar esse momento, né? Dessas crianças, né? Não ser algo obrigado, mas é algo que vai acontecendo naturalmente, porque a dor vem dos dois lados, né? Como você falou, às vezes de você forçar algo que ele não está preparado, né? Como você está relatando dessa situação do primeiro ano, como não ser preparado para as coisas e também a falta também, né? Porque eu sinto que a Mariana começava a se questionar. Por que a minha irmã é convidada e eu não? Por que ela vai e eu não vou, né? Então, isso acontece também para eles, né? Com certeza. Talvez agora ele não tenha uma consciência grande disso, né? Mas o fato dele estar indo, podendo ver, podendo estar ali, né? Na hora que ele quiser, ele sabe que ele pode. Isso, mas você sabe, né? que a única A vez... porta não está fechada, né? Isso, a única vez em que ele não foi convidado para ir, e eu vi as crianças saindo para ir no parquinho comemorar o aniversário, eu coloquei no grupo de mães do condomínio. Falei assim, olha, meu filho não foi convidado, tal, tal, tal. E eu chamei a atenção enfim, pediu... Mas assim, eu me coloco, porque ele viu as crianças todas saindo para ir. Quer dizer, uma coisa é ele não querer ir, outra coisa é ele é isso ele não mesmo. ter sido Convidado. então, eu, enquanto mãe, enquanto eu puder dar nesse sentido, eu falo, olha, ele também, como qualquer outra criança, convidou todo mundo, porque não convidou ele? Então, eu sou bastante questionadora, assim, eu não deixo passar, não. E como mãe, né? Também, né? Típica, eu vejo as amizades com a Maria Eduarda e vejo as outras coisas também. Eu entendo como que, até para a Maria Eduarda e para as amigas dela, conviver com a Mariana é saudável. Muito. Né? O quanto que as meninas vão em casa e recebam amigas da Eduarda, não recebam amigas da Mariana ainda, né? Ainda, porque eu tenho certeza que ela vai ter as amizades dela, que vai ter essa troca também, né? Então, as amigas da Maria Eduarda que vêm, né? Essa convivência, essa naturalidade. E mesmo na escola hoje, né? Ela está numa escola, no Fundamental 2, onde prepara, né? Eles já estão começando, ela está no 8º ano, né? Então, essa preparo para o colegial, essas motivações, essa convivência. Gente, isso é fundamental para as outras crianças. Porque quando eles estiverem no mercado de trabalho e tiverem um colega com deficiência, tá tudo bem, né? Porque eles conviveram com isso durante a infância deles. Quando eles tiverem um cliente, né? Tá tudo bem receber um cliente, né? Com algum tipo de deficiência. Quando eles estiverem indo no mercado e serem atendidos, né? Por um profissional, né? Que tenha algum tipo de deficiência, vai ser natural. Não é como é hoje, que eu vejo ainda as empresas preparando-se, né? Com dificuldade, ainda a cota, não tem ninguém preparado na empresa. Quando tem um deficiente, ele é tratado, uma pessoa com deficiência não é tratado de forma empática, Isso. né? Então, tudo isso começa lá atrás, com o diagnóstico, com os laudos, para a gente preparar. Paralelo a isso, nós como mães, preparamos nossos filhos para viver, né, em sociedade com mais autonomia possível, mas precisamos preparar também a nossa sociedade para receber, né? Eu acho as diferenças de toda sorte, assim, todas... Coisa mais linda. Então, assim, cada um é diferente. E vamos aproveitar do que cada um tem de melhor. Então, eu tenho um mercado que eu frequento e tem um rapaz que ele é autista, né? E ele quem arruma lá as prateleiras e tal. E ele é super perfeccionista, assim. Ele é extremamente elogiado, porque ele estava no lugar certo, ele está fazendo o que ele tem de melhor ali, né? Eu duvido que eu tenha alguém que consiga, assim, preciso, sabe? No que fica lindo, lindas prateleiras que ele arruma. Então, cada um na sua função, no que se dá de melhor, e aí, assim, são diferenças, é isso. E você que é empresário, né, que queira ter um deficiente na sua equipe, mesmo não sendo obrigado por lei, né, porque a gente entende que a lei também, a partir do número de funcionários, precisa,
abra sua mente para isso, né? E tem uma função própria, né? Então, veja as funções da sua empresa, em qual delas, né? Em que momento você poderia ter uma pessoa com deficiência no seu quadro de funcionários, prepare a sua equipe, e é possível, né? É possível, eu como psicóloga de RH, faço esse trabalho de identificar, né, o tipo de deficiência certa para a empresa certa, no cargo certo. Isso estando acontecendo, gente, é sucesso, né? É sucesso. E, como você diz, né? Todos nós temos uma deficiência, né? Isso. Todos nós temos algum tipo de limitação e tá tudo bem. E essa diversidade é o que é bonito mesmo, né? Nas relações, né? Isso. E aí, assim, pensando também que a pessoa com deficiência, ela pode ter uma limitação em determinado aspecto, determinada área, mas não em outra, né? Sim. Ela vai mandar super bem, assim, eu sou uma pessoa com deficiência, não sei se você sabia, mas eu sou. Eu sou monocular, eu enxergo com um dos olhos só. E isso me dá várias limitações, né? Então, de questão espacial. Até o meu oftalmologista, ele diz, Cláudio, se você adquirisse isso hoje, você não ia conseguir subir uma escada, porque você não enxerga as coisas onde exatamente elas estão, enfim, né? Eu não tenho a visão tridimensional, são várias questões. Isso me limita para algumas coisas. Eu nunca fui na educação física bem, eu não conseguia jogar um vôlei, porque a hora que eu ia pegar a bola, ela caía em outro lugar da onde que eu estava enxergando essa bola. Agora, isso não me impediu de ser uma boa advogada, né? Então, assim, a minha deficiência não me possibilitaria, né, ou me limitaria para exercer bem determinada a tarefa, mas para outras, não. Então, eu acho que é isso que a gente tem que perceber em todo mundo, né? Tem empresas que eu atendo que tem uma área de produção que precisa de muita concentração, né? E lá foi feito um departamento só com deficientes auditivos, né? Isso. Porque eles não dispersam, Isso. eles têm um foco maior Isso. ali na Isso. qualidade, fazendo bem feito, Isso. né? Não tem conversas paralelas, não tem ruídos, não é? Isso. E eles se dedicam ali ao trabalho. Uma área, lógico, precisou de certas adaptações, porque na hora de um alarme, né, de incêndio, ou na hora que se toca o alarme de fim de turno, precisa de uma adaptação. Então, com luz, né? Isso. Então, na hora que pisca a luz, eles entendem que está na hora do almoço ou que está na hora do intervalo, mas é uma coisa muito simples de se fazer, né? Uma adequação do ambiente para se ter um setor ali específico só com deficiências auditivos. Né? E o trabalho é o setor que mais produz ali, né? Porque eles se concentram, eles têm foco, não dispersam e atenção, o pessoal certo no lugar certo, né? É perfeito. E assim, é tão bonita essa fala e é tão... Porque assim, o que a gente vê, muitas pessoas ainda vendo, porque é uma pessoa com deficiência, parece que ela não tem tanto valor, sabe assim, quanto então ela é mais menosprezada, ela isso... Não, é só ela está no lugar certo e ela vai fazer extremamente bem o trabalho dela. Não faz sentido ainda as pessoas, né, em 2025 ainda tratar uma pessoa com deficiência com... Eu vejo isso nos pais e nas pessoas de forma geral. Ou tadinho. Gente, o tadinho isso. é a pior coisa do mundo. E até hoje, com a Mariana, ela é doentinha, né? Leva ela para benzer não sei aonde, leva em tal igreja, né? Para fazer tal coisa. Isso não sei aonde cura, né? Leva em tal médico. Gente, ela não é doente. Ela tem uma perda auditiva, né? E ela é acompanhada, ela, né, tem o desenvolvimento das terapias dela e tá tudo bem, e ela vai ser ótima, né? Então, essa coisa do tadinho realmente pega, né? Pega muito. Esse olhar de dó, gente, é o que eles menos precisam, né? Ou o contrário, né? Meu filho não tem nada, né? O meu filho não tem nada na escola, é o outro extremo. E aí, no trabalho, trata também, né? Exclui, né? Chega a ter empresa, Cláudia, eu não vou nem falar isso para uma advogada, mas que faz contato com a família para ter o registro, né, de emprego daquele deficiente, daquela pessoa com deficiência, e
e diz para a família que ele não precisa nem ir trabalhar. É só para ter na cota. Sabe? Porque não sabem lidar, né? Não querem ele ali, mas eles precisam da cota, né? Olha, Adriana, a Então, conclusão... gente, são uns absurdos, assim, Isso. tão grandes, de, deixa ele lá, né? Não precisa socializar. Então, são dois tipos de abandono, né? Ou abandono total, tipo, não dá nem suporte, nem tenta ensinar o serviço, nem tenta qualificar, né? Nem tenta deixar ele lá, abandono, ou o abandono do tadinho é um abandono também, porque acontece a superproteção. Isso. Faz por ele, não deixa essa autonomia acontecer, dá tudo na mão, super protege, né? Em várias situações, tanto no trabalho como às vezes também na família. Então, são os extremos que não fazem bem, né? Não, e aí, assim, tudo isso que você percebe, que eu percebo também enquanto mãe de uma criança atípica e no meu próprio trabalho no Conselho Tutelar, é que falta para as pessoas formação, sabe? A formação, a informação. E aí eu venho aqui hoje com tanta alegria, porque, assim, que trabalho lindo vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo esse trabalho de formação e informação, né? Quiçá, né, as pessoas que estejam nos assistindo, elas passem, então, a refletir sobre isso, né? Será que eu tenho essa forma de ver do tadinho ou disso, né? Parabéns mesmo, sabe? Eu acho que esse trabalho que vocês estão desempenhando aqui é de total relevância, porque a sociedade hoje ainda carece de formação e informação. Eu tenho fé que é muito por isso, sabe? Eu entendo que tem as pessoas que têm algum tipo de preconceito, algum tipo de ideia formada, mas eu vejo que a maioria é por falta de informação mesmo, sabe? É por falta de olhar e eles veem que ao ajudar o deficiente, eles estão contribuindo, estão fazendo algo bom, né? Enquanto que, na verdade, muitas vezes não, né? O fazer por ele Isso, não está ajudando, isso. né? Não está ajudando. É. E esse olhar, gente, eles sentem. Eu tive na PAI há um tempo atrás, conversando com alguns deficientes lá, com jovens, né, com deficiência, e eles sentem. Claro. Eles têm sentimento, eles sentem eu perguntando para eles como que é, né, o dia a dia deles na escola regular. Eles ficam xingando a gente. Eles têm sentimento, eles entendem. Não entende nada de deficiência intelectual. Eles entendem sim, eles sentem. Eles têm autoestima, né? Eles têm. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado, né? Da forma como que a gente olha para eles, né? Como que a gente lida com eles, né? Eu acho que algumas coisas, assim, hoje estão contribuindo para limitar um pouco isso. Porque o que a gente tem vindo? Muitas crianças, principalmente pré-adolescentes, que têm recebido, assim, bullying por conta disso. Então, por exemplo, numa escola que eu fui chamada, então, na classe tinha o autista 1, então, o menino que eu fui chamada, ele era o autista 3. Então, o apelido dele era autista 3. E ele recebia, assim, então, era um bullying, assim. E aí começa o cyberbullying e tudo mais. E aí, principalmente as meninas, né, nessa pré-adolescência, adolescência, nesse contexto, elas começam, então, a se autolesionar, né, por conta desse sofrimento. Então, é muito sério isso, né? Sim. O que se faz. Hoje, a gente tem ainda bem uma legislação que criminaliza quem comete cyberbullying, bullying, enfim. Isso está especificado no Código Penal, né? Mas acontece isso, quer dizer, enquanto não houver essa formação, essa informação, crianças e adolescentes vão estar sofrendo, enfim, Bastante. principalmente nas escolas, eu vejo. E voltando a falar das escolas, né? A gente está contextualizando aí, falando muito do autismo, né? Que vem a maior queixa, como você falou no Conselho Tutelar, em relação ao autista. E as demais deficiências, Cláudia? Porque a Mariana, ela estudou sempre em escola pública, hoje ela escola tanto municipal quanto estadual, e não tem outras deficiências auditivas por onde ela passou. Foi sempre só ela nessas escolas, né?
eu entendo que o deficiente auditivo que precisa de Libras e precisa de uma escola especializada para isso. Mas deve ter muitas crianças e jovens com deficiência auditiva que usam aparelho auditivo como ela, oralizados. Onde será que estão? Assim, deficiência visual, também entendo que tenha uma necessidade específica quando é o Braille, mas com baixa visão não necessariamente precisaria estar numa escola específica, deficiente físico. Onde está, essas crianças, você tem esse número? Não, não tenho. O que aparece realmente muito para gente são as crianças autistas. E por que aparece? Porque elas precisam do bendito laudo e aí não tem o neuropediatra. Então, eles vêm buscar ajuda para isso. Agora, nas minhas andanças pelas escolas, né, para tentar mediar conflitos e tudo mais, a gente questiona e a gente vê. Então, a gente vê algumas crianças, ora em cadeiras de roda. É, não sei realmente, com crianças com perda auditiva, com baixa visão, isso não chega para gente. Talvez é porque aquela criança tenha algum suporte, o que ela necessite, e aí por isso a mãe Tá. não nos procurou. Pensando nesse sentido, essas outras deficiências já têm um laudo, às vezes Isso, já, né, do pediatra, isso, médicos, já vem, né, no caso da Mariana com otorrino, enfim, não precisaria do conselho para isso, né? isso, E a escola atende com a sala de recursos, no caso, né, estadual e tudo mais, e chega. Mas a nível de polícia pública, você falou do Benício, que ele está indo agora para a primeira série, isso, né? Você já tem procurado escolas para ele? Você falou de retardar, ele continuaria na escola que ele está hoje, isso, por mais um ano, e aí você estaria pedindo para ele ser. Eu nem sei mais se reprova hoje em dia, né? Como que é essa retenção que você disse. E para o primeiro ano, você tem procurado já essas escolas? Eu procurei algumas escolas, mas aí, assim, quando eu fui apresentada, eu vi que o primeiro ano eles já têm as crianças que já entram para o primeiro ano com alguma habilidades que o Benício não tem ainda. Então, assim, o meu foco é tentar mesmo retê-lo na educação infantil até ele amadurecer um pouquinho mais, né? Esse que é eu acho que ele vai sofrer muito indo para o primeiro ano já. Tá. Mas nas suas consultas de primeiro ano, É. você achou que teria alguma escola que estaria mais apta para ajudá-lo nessa, né? Como é que as escolas estão preparadas? Porque o primeiro ano ainda é essa transição, né, justamente do brincar no chão para ir para a Isso. sala, para ir para a cadeira, né? Então ainda tem um certo cuidado e tal, mas de forma geral, as crianças já vêm com obrigações ali que não tem muito suporte. Você tem buscado, olhado as escolas para poder. Eu sempre procurei uma escola que tivesse sala de recurso, né? Uhum. Sempre que a Mariana estava indo, que tivesse esse suporte, que eu acho que ajuda muito os professores também, né? Então, na sua busca, assim, como é que tá? Eu tenho enfrentado bastante dificuldades, né? Não só na escola, como, por exemplo, eu fui colocá-lo numa escola de natação, né? Porque onde eu moro tem piscina, né? Eu não consegui, eu fui em 3 escolas. Eu não falei que ele é autista quando eu liguei, né? Aí quando vai, aí eu falo, aí eles falam, na verdade não tem a vaga, é um menino que faltou hoje, mas é umas desculpas tão sem pé, sem cabeça, né? É, ou nas escolas particulares mesmo que eu tenho procurado, né? É, eles falam, olha, aqui a gente aceita, então tem escola que no máximo uma criança autista por sala de aula, outras até 2. Então, por exemplo, eu queria na período da manhã, fala, não, no período da manhã a gente já tem uma criança autista, aí teria vaga para ele só no período da tarde, né? Então, assim, isso é excluir, né? Com Sim. certeza isso é. E aí sim, é um trabalho de todas as mães, pais, de lutar para que seus filhos sejam realmente, de fato, incluídos. Então, hoje, o Benício é uma criança linda, linda, linda de tudo, assim, amorosa, mas ele é excluído. Eu não consegui até hoje colocá-lo numa escola de natação. Nas que eu fui todas, a hora que eu falo que ele é autista, negam.
e nas escolas particulares, que eu fui em várias, antes, até e ter ido nessas escolas, que me fez pensar em judicializar para retê-lo mais um ano. Eles dizem, olha, aqui é só uma criança, outra, duas crianças autistas por sala. É muito difícil, né? Essa falta de informação, essa falta de preparo. Por isso que eu volto lá na frente, né? Nós, como mães, acaba sobrecarregando nosso trabalho e, além de cuidar do nosso filho, a gente tem que preparar esse mundo para recebê-los, né? É difícil mesmo, porque, assim, eu passei isso com a Mariana e eu falo, eu oro a Deus pelos profissionais que me atenderam, os profissionais que tiveram comigo, desde o diagnóstico da Mariana, tanto o otorrino quanto a fono. Eu fui muito bem orientada em relação à Mariana. Então, eu consegui preparar esses ambientes para ela, sabe? Mas ela não tem essa questão comportamental e esse preconceito que às vezes as pessoas já olham, né? O nome TEA, o nome TDAH, o nome já deduzem, né? Já tiram conclusões sem realmente conhecer o seu filho, sem conhecer a minha filha. Quando eu chegava com a Mariana, ela fez inglês, a Mariana fez teatro, a Mariana fez futebol, né? Então, tudo que ela se propôs a fazer, ela fez. Mas se a escola não tem esse preparo, né? Como você está dizendo, imagine a professora do futebol, imagine a professora do inglês, né? Imagine a professora do teatro. Eles não têm. E eu chegava com ela com perda auditiva, a primeira coisa, ai, mas a gente não sabe Libras. Nossa, a gente não vai falar com ela com Libras. Falei, não, ela é oralizada, não precisa de Libras. Né? Ah, mas a gente não tem isso. Não, tudo bem, eu posso ficar aqui, né, nesse começo, né? Olha, em tais situações a Maria Eduarda estava junto, a minha mais velha, e é simples. Falei, olha, ela, né, eu passava todas as orientações, ela não pode sentar perto da parede, ela tem que fazer leitura labial, né? E aí, quando eles começaram a se permitir conhecer a criança, né? É isso. Se permitir É conhecer. isso. A hora que eles se permitem conhecer, Isso, às vezes não é um bicho de sete cabeças. Isso, exatamente Sabe? isso. Então, outra... Gente, instituições, qual que você tenha, né? Escola de idioma, escola de natação, judô, o que for. Se permita conhecer. Sem conhecer, depois que você conheceu, você pode entender, e realmente nós pais vamos entender se você dizer, olha, não estamos preparados para cuidar do seu filho, né? Nós vamos entender isso. E se o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? Trazendo as informações que nós, como pais, colhemos com os profissionais da área da saúde, a gente está ali para isso. Agora, eu receber um não sem conhecer os nossos filhos, isso é difícil para todo mundo, tanto para a gente quanto para a criança, que às vezes se frustra, né? Porque ele quer ir, ele gostou daquela piscina, né? Ele gostou daquele lugar e vem a notícia de que não pode voltar. O Benício ama água, ama. Enfim, ele aprenderia a nadar assim muito rápido, ele ama água, mas pelo fato de ser autista. E aí, assim, eu falo enquanto autista, né? Que é a deficiência que eu conheço, né? O transtorno do espectro autista. Então, é um espectro. Então, imagina um leque de cores, sabe? Que tem aquele monte de cores, assim. É isso, o autismo tem uma variedade gigantesca. Cada indivíduo é um jeito diferente, né? Então, por isso que é necessário conhecer a criança para saber quais são as limitações dela, porque uma criança autista não é a mesma, não tem as mesmas limitações que outra criança, né, autista. Então, isso que você disse é tudo. É importante, a importância do profissional, né, da educação, enfim, conhecer a singularidade daquela criança. Só isso. Não é um bicho de sete cabeças. Não é. Você me falando dessa questão, né, do aspecto autista, me veio uma outra lembrança. Tem uma amiga que ela chegou a me perguntar, me fez esse comentário, né? Eu como psicóloga e a gente conversando, ela disse o seguinte: foi um bate-papo logo pós-pandemia, né? Era 2022, mais ou menos assim, e onde teve, parece que um aumento grande de laudos, né? Se começou a falar mais sobre a questão do autismo, se começou a descobrir até adultos, né? Autistas e tudo mais, veio muito dessa conversa. E ela me disse, me fez um questionamento, né? Adriana, que ela tinha percebido se as crianças não estão autistas, né? Ela me fez essa pergunta, porque esses sintomas, né, principais do autismo, que é a falta de socialização, o isolamento, né, a questão da dificuldade, né, de convivência e tudo, que vinha muito por causa da Isolamento pandemia. social. O isolamento que veio. As crianças cresceram isoladas, né? A gente
pegando principalmente os pequenos, os bebês, Uhum. nessa primeira infância, nesse primeiro momento que é o principal de socialização, é onde eles aprendem. E aí, inclusive, o uso da máscara, né? Os bebês identificam a expressão facial muito, né? Isso. O sorriso e tal. E o uso da máscara impediu que a criança reconhecesse com mais facilidade, ter esse contato direto com o rosto das pessoas e tal. E que, de repente, tinha muitos diagnósticos ali que talvez não fossem reais, porque as crianças estavam autistas, né? E que poderiam estar voltando, não sabiam se socializar. Então, esse retorno para as escolas foi muito difícil e que poderia estar sendo aí feito alguns diagnósticos, como fala? Precipitados? Precipitados, isso, essa é a palavra. O que você acha disso? Você concorda com essa fala dela? Então, essa fala dessa sua conhecida, ela é muito comum. As pessoas falam, ele não é autista, ele está autista, e agora todo mundo é autista. Isso veio pós-pandemia, agora 3 anos depois ainda a gente ouve muito, né? De fato, com a pandemia, quando as crianças retornaram, houve sim uma grande dificuldade delas voltarem para as escolas, porque elas ficaram muito tempo na tecnologia, com os celulares, enfim. Isso, quando elas retornam com grande dificuldade de socialização. Então, elas se tornam mais briguentas. Nossa, foi uma loucura pós-pandemia com as crianças que retornaram. Mas isso nunca significou que elas estavam autistas ou que são crianças autistas. Para ser uma criança com TEA, então não é só isso. Então, por exemplo, vou colocar o caso do Benício, que é o Benício. Então, ele tinha os movimentos estereotipados, ele andava com a pontinha dos pés, então ele não olhava nos olhos, ele não fazia triangulação, tinha a questão alimentar, tinha a questão do comportamental, dos movimentos repetitivos. Então, por exemplo, ele, desde muito pequenininho, ele decora caminhos. Se eu mudar um caminho para ir para minha casa, porque a rua, assim, ele entra em crise, assim. Eu aprendi ali como lidar com ele nas terapias. Mas tem, então, tem tudo isso. Tem a questão da socialização, tem a questão da comunicação. Então, muitas vezes, ainda hoje, ele tem a ecolalia, né? Benício, você quer água? Ele repete o que eu estou falando. Benício, você quer água? Ao invés dele falar sim, eu quero, não, eu quero. Então, não dá para falar porque a dificuldade dele de socialização foi por conta da pandemia. Não, tem vários outros aspectos que indicam com toda a segurança que ele é uma criança autista, né? Então, é necessário isso, a questão da socialização, é a questão da comunicação, é a questão dos movimentos repetitivos, né? E isso traz, né? Então, não tem como se confundir nesse sentido, assim, a criança está autista. É porque tem muito dessa fala, né? Eu escuto muito. Agora tudo é autismo. A criança, ela tem uma questão de comportamento, não sabe se comportar, é porque é autista, né? A criança, né, faz birra é porque é autista, né? Como se fosse uma desculpa, né, para muita coisa, uma aceitação, né, social aí de alguns comportamentos infantis, né? Isso, não. Então, mas aí são pessoas talvez leigas, assim, falando, vê uma criança talvez fazendo birra, não sabe diferenciar, né? Para caracterizar mesmo, né? O transtorno do espectro autista tem todos os fatores, né, que são analisados, avaliados. Não é uma simples birra que vai... Hoje você fala com propriedade sobre o autismo, eu falo com propriedade sobre perda auditiva, que é a nossa realidade, né? Mas, volto a dizer, nós fomos estudar a respeito, né? E fomos entendendo e fomos orientados pelas terapias, né? Que os nossos filhos fazem e tudo mais. E eu sinto que falta isso, essa busca, né? Parece que procurar o assunto é como se eu estivesse desejando, né? Uma deficiência perto de mim, não sei, né? Parece que as pessoas não vão procurar, não tenho um filho deficiente, eu não preciso saber sobre esse assunto, né? E é uma coisa que até já o Rony fala, né? Falou assim, nossa, não temos, né? Contato atualmente com pessoas deficientes, mas
podemos ficar deficientes, né? Nós mesmos, o envelhecer hoje torna muitos de nós, né? Porque com o envelhecimento a gente perde mobilidade, com o envelhecimento a questão até da audição, da visão fica menor, né? Então, todos nós, em algum momento da vida, estamos nesse processo, talvez, de se tornar uma pessoa, né? Com deficiência. E tá tudo bem, né? Mas como preparar essa sociedade para realmente essa realidade e se informar para que a gente possa ter crianças, inclusive. Você está falando dos jovens com esses bullying atuais, mas começa lá na primeira infância, né? As crianças menores, elas repetem o comportamento dos pais, porque elas não são, né, discriminativas, elas não têm, né, essa maldade, né? Elas vão aprendendo, né? Vão estar sendo ensinadas. Então, quanto mais cedo começar esse olhar natural, né, para o diferente, mais chance a gente tem de ter uma sociedade melhor, né? Eu gosto muito de uma frase que eu carrego comigo, assim, quem sabe mais luta melhor, né? Então, assim, eu sempre procurei me formar, informar, para que a luta pelo meu filho, assim, pelos direitos mesmo, assim, sabe? Eu conquistasse, né? E você, pelo que também é a mesma coisa, sempre procurou se informar, tal. E aí, de novo, eu volto a repetir com toda transparência possível. Que lindo esse programa de vocês, que se propõe a formar, a informar. Então, por exemplo, hoje uma mãe que está assistindo, nossa, eu estou precisando de um laudo e está na fila pelo SUS, que depende do SUS, e está há 2, 3 anos já aguardando, procura o Conselho Tutelar, né? A gente vai fazer todo o encaminhamento de defensoria pública e tudo. Então, assim, é importante isso, né? Quem sabe mais, luta melhor, né? Toda a questão de formação e informação é necessária, é fundamental. Gente, e as pessoas com deficiência estão saindo, né? Antes era muito escondido, né? Essas pessoas não eram socializadas pela própria família, né? Tinha toda uma questão de deixar em casa. Hoje eles, muito pelo contrário, né? Eles estão entrando em vários ambientes, muitos ambientes. Eu hoje tenho, na minha catequese, né? Lá da paróquia que eu frequento, eu tenho... no meu grupo de catequese infantil, um autista e uma criança com TDAH. Uau. E no meu grupo de crisma, tem uma jovem com perda auditiva, né? Então, eu tenho isso hoje dentro da paróquia na sala de aula, né? E aí entra várias questões de como você falar de Deus, né? Para essas crianças, como ensinar, como catequizar essas crianças, né? Então, inclusive nesse final de semana, no sábado, eu vou para São Paulo, vai ter um simpósio sobre catequese inclusiva. Que legal! Né? Uau. E eu vou estar indo lá para ouvir sobre esse universo, que para mim também é novidade. Essas crianças chegaram esse ano para nós, né? Então, eu preciso me informar sobre esse assunto, né? Para entender o que a igreja está dizendo sobre, né, essa catequese inclusiva. Então, são ambientes que antes não se imaginava que pudesse ter essas crianças. E hoje elas estão realmente para viver. E a sociedade precisa estar atenta a recepcioná-los. Né? Isso, e assim, é que a gente acabou no nosso bate-papo aqui focando muito nas escolas e tal. Mas essas crianças, elas estão no mundo. Então, assim, elas estão na igreja, elas estão nos shoppings, Estão no parquinho. Estão no parquinho, no cinema. Isso, em todo lugar. Perfeito. Olha, Cláudia, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso, né? E alertar, né? Realmente, essa final da fala da Cláudia, as pessoas com deficiência estão em todos os lugares. Então, a gente precisa olhar para eles com empatia, né? Com carinho, não com dó, né? Não com pena, que eles não precisam disso. Eles precisam de estímulos, eles precisam de atenção, né? Tanto quanto qualquer outra criança, né? Precisa. Então, queria até convidar a todos aí que nos ouviram falando, gostou dessa conversa, que possa estar curtindo, possa estar comentando, faça o seu comentário, tire a sua dúvida, né? Dê sua opinião, né? Compartilhe também,
passa isso adiante para que mais pessoas possam ouvir essa nossa conversa, abra esse seu olhar, né, para o mundo. E estou à disposição para conversar sobre isso em empresas, em escolas, em qualquer tipo de instituição, né? É importante a gente falar, e eu tenho até uma palestra, né? Como criar filhos inclusivos, né? Como transformar as pessoas com um olhar mais inclusivo. E façam contato, eu estou à disposição para levar esse nosso bate-papo para mais gente, porque eu acredito muito nisso. Quanto mais gente ouvir, quanto mais gente pensar sobre o assunto, melhor vai ser a sociedade para o futuro dos nossos próprios filhos, né? Isso. Não só os nossos aqui, que têm essas deficiências, mas para todos, né? Que eles possam encontrar um mundo que olhe para eles de forma mais carinhosa, né? Perfeito. Que olhe melhor para todos eles, né? Para todos. E aí, assim, eu também termino por aqui, então, novamente agradecendo e falando do fundo do meu coração, que lindo, que lindo, que lindo, que útil esse trabalho que vocês se propõem a fazer. Que lindo, lindo. E estamos junto, Cláudia, porque precisando, eu sei que eu posso contar com você. Com E eu vou te certeza. chamar mais vezes aí para a gente conversar. E dicas também, dúvidas em relação ao conselho tutelar, né, e tudo mais. Procure informação. Informação é tudo, Isso. né? Informação é tudo. Tá bom? Cláudia, obrigada mesmo, tá? Vamos ficando por aqui e a gente vai se falando e espero vocês aí no próximo episódio, tá bom? Tchau, gente! Tchau.